Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, mais um dia da nossa tardezinha com Jesus. E a mensagem hoje está lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai-vos os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Aqui a palavra de Deus, está dizendo que não é para a gente impedir, as crianças de chegarem à verdade, de chegarem a Jesus. E às vezes as pessoas, quando estão evangelizando, ou quando alguma criança para na rua, interrompe, a pessoa acha que ali é só uma interrupção, é só para tirar concentração, é só uma bagunça. Ou às vezes a pessoa não se dispõe a dar a palavra para a criança. E isso aí também eu falo por mim, que já teve momentos de eu olhar assim, poxa, não sei, não tenho linguagem adequada para falar com a criança. Não vou saber estar explicando o evangelho para ela da mesma forma que eu explicaria para um adulto, um jovem, um adulto. E ali, eu não tenho estratégia, para conseguir explicar direito sobre isso. Já tem pessoas que têm aquela facilidade maior com criança, que bota nariz de palhaço, bota peruca e fica, e brinca e chama atenção e tal. Eu não sou muito assim. Então, assim como eu passo por isso, alguma pessoa aí pode passar também. Mas, de qualquer forma, as nossas limitações, não são impedimentos para que a gente impeça, a criança chegar a Jesus. Não podem ser impedimentos, Então, às vezes você tem essa limitação, você vai buscar de Deus, seu inimigo, você vai ali falar com a criança, procurar responder na linguagem dela, da forma que ela te perguntar o que é aquilo ali que você está explanando, porque tem crianças que realmente vêm, até Jesus, no caso aqui, nos tempos de hoje, a palavra. Então, aqui como a Bíblia está dizendo, deixar vir a meus meninos e não os impeçais, os discípulos estavam impedindo, como se fosse assim, criança para cá, adultos para cá, Então, eles estavam impedindo as crianças de chegarem a Jesus. Então, ali Jesus estava falando, além de fisicamente, de não impedir as criancinhas realmente, e ele foi, Jesus pegou e abençoou. Assim também a gente tem que dar a palavra para as crianças também. Tem mensagem ilustrada, tem a linguagem do pulseirão, a pulseira da salvação, com o plano de salvação. Tem várias estratégias para a gente falar com criança. Ou até da nossa forma mesmo sem nenhum recurso a gente conseguir falar o evangelho para criança. Só que aqui, Jesus também está dizendo assim, em parábola para eles, quem não se fizer como criança não entrará no reino de Deus. Ou seja, elas são inocentes. Quem não se fizer como inocente, quem não se fizer puro, quem não se fizer voltar à sua essência de como Deus criou, não vai entrar no reino de Deus. Aí os adultos estão, cada vez mais buscando conhecimento, cada vez mais cheios de si. Mas Deus está dizendo que quem não se fizer como criança, não se fizer... o que é a criança? Como é a criança? A criança, ela é alegre. Se ela briga com alguém, ela perdoa imediatamente. Ela brigou com o coleguinha, já está ali falando com o coleguinha no mesmo momento. Não guarda mágoa. A criança não tem referência de passado para ficar trazendo isso para o presente e já fazer uma projeção para o futuro. A criança não pensa nisso. A criança só quer brincar, estudar, se divertir. Então, como adulto vai brincar, estudar, se divertir? Não, mas é ter aquela mente de criança, É não perder aquela essência, essas mesmas qualidades da criança, De ter o coração puro, de não guardar mágoa, de perdoar logo rápido, Ser pronto para perdoar, de querer fazer amizade, tá ali conversando com uma criança e outra, e já tá, brincando ali, se divertindo, no caso de adulto, não ficar, com esse eu não falo, com esse eu falo, A questão da acepção de pessoas que a criança não faz. E quando você vê uma criança assim, fazendo isso, é disfuncional. Se tem uma criança fazendo isso, aprendeu em casa, os pais estão passando esses valores, não é normal, porque não é da natureza de uma criança isso, porque ela não tem esse histórico, Não tem essa referência na mente de que tem que tratar os outros assim, Não foi magoada, pisada, porque essas lembranças da infância que refletem depois na fase adulta. Depois a pessoa adulta vai lembrar, porque na criança isso, eu aquilo, sofri isso, sofri abuso tal, sofri tal coisa. Aí a pessoa traz essa bagagem, sem a pessoa ser curada, não desmerecendo a dor que a pessoa passou.
bullying, sofrimento, assédio, nada disso. Só que ali, daquela fase entre criança e adulto, tem que haver ali um processo de restauração, né? A pessoa vai ter que, depois, com consciência, reconhecer as coisas que precisam ser ressignificadas e ali buscar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda psicológica, se precisar, sim. E ali ela vai ter todo, né, um tratamento para que depois ela não venha a ser um adulto que acaba descontando essas cargas de tudo que viveu em outras pessoas, né? E acaba não conseguindo se relacionar corretamente com as pessoas porque teve sua infância ferida, magoada, não viveu sua fase de infância corretamente como era para viver. E assim, nós adultos hoje em dia, a gente tem que trazer à memória, né, esse tempo de criança, né, no sentido positivo, não de o que aconteceu e que eu não pude me defender, não. Mas no sentido positivo de eu tenho que ter aquela mente quem eu era há 20 anos atrás, né, há 25 anos atrás, 28 anos atrás, 30 anos atrás. Então, você fazer essa retrospectiva e lembrar como era você, quais eram suas características essenciais. Ou até mesmo, por exemplo, dons. A lição aqui não fala sobre dons, mas às vezes tem dons que o Senhor dá na infância. Tem dons que já estavam ali destinado a você fazer tal coisa, só que aí você foi e enterrou um dom. Quem sabe você não tinha um dom na infância e enterrou. E assim a gente vai, né, trazendo à memória as coisas de quando a gente era criança e ter essa mente de criança, né, que é uma mente restaurada, é uma mente exatamente como Deus criou, né, porque Deus nos projetou muito antes da gente nascer, né? Aí no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planejado para nós um destino, o que é que a gente ia ser, o que é que a gente ia fazer. Então ali no meio do caminho, com o nosso livre-arbítrio e as condições, né, do ambiente, que às vezes não foram favoráveis, aí você acaba saindo do propósito de Deus para sua vida e acaba vivendo na permissão de Deus e não na vontade. Mas que a gente venha restaurar essa lembrança e pedir discernimento ao Senhor para que Ele nos traga, né, essa mente de criança e também sonhos, projetos e tudo aquilo que o Senhor tinha projetado para nós. Que a gente venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que a gente venha, né, trazer à memória essa essência. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai, tua palavra foi lida, Pai, e está dito aqui que das crianças é o reino de Deus. Pai, nos faz como criança, em nome de Jesus, Pai. Restaura a nossa mente. Restaura a nossa mente aquele momento, Pai, que o Senhor nos criou, Pai. Restaura a nossa mente aquele momento que o Senhor nos criou, Pai. Aquele momento de infância, Pai. Aquela mente pura, pronta para perdoar. Aquela mente que não fazia acepção de pessoas. Pai, aquela mente que não se preocupava com o amanhã, mas só vivia o presente, porque nós só temos realmente o presente, que é aquilo que o Senhor nos dá. Pai, em nome de Jesus, continua nos fortalecendo na caminhada, nos dando discernimento e sabedoria acerca da Tua palavra. Assim eu te oro, Pai, para que todos que estejam vendo esse vídeo tenham sua mente restaurada, Pai, e se tornem como criança, Pai, para que nós possamos entrar no reino de Deus, nos fazermos humildes, Pai, e simples, Pai, para entrarmos no Teu reino. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.